Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas, espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e Abel defendem que educação política é democracia, nós recebemos aqui quem faz isso acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legis-Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis-Ativo Movimento Voto Consciente. E semanalmente também estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa dos nossos queridos amigos do Mato Grosso. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Roberto Eduardo, também conhecido como Olamari. Tá bem, meu filho? Ah, Tudo jóia? tudo jóia, você, Humberto, como passou Passo desta bem, semana passo. passada para esta semana? Chique, bem, bem, Está bem também. bem? Bem também. Hoje Quem vem hoje, hein, nós, Lamari? Fala pra hoje nós. nós vamos ao Nordeste. Ah, Nordeste, um gosto, hein? lugar Gosto, gosto gosto, também, gosto. gosto bastante. Vamos a uma cidade maravilhosa no Amo Nordeste. também, amo também. Já sabe, Salvador. Ai, que Vamos a vontade. Salvador. Estamos aqui, né, com a diretora lá que coordena toda a escola da Assembleia Legislativa, a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Como é que você está? Olá, tudo bem? Tudo bom, Mari? Tudo bom, Humberto? Muito feliz com o convite de vocês. Demorou um pouquinho aí para a gente conciliar as agendas, mas agora deu certo. E vamos apresentar a nossa escola para vocês. Muito Muito legal. legal. Eu falei, é Fernanda Guedes, tá? Para quem não Fernanda sabe, ela é Guedes. diretora da Escola da Assembleia Legislativa da Bahia. Você Exato. tirou as palavras da minha boca. Eu ia completar aqui com o sobrenome da Fernanda. Fernanda, vamos lá, né? Assim, acho que a primeira questão muito legal da gente explorar é a Bahia é um estado com muitos municípios. 117. Quanto o número presente? 117. Olha só, é um número grande de municípios e um território muito amplo. Isso. Como é que é pensar numa escola do parlamento nesta realidade? Quer dizer, que desafios vocês têm trabalhado para fazer da escola da Assembleia da Bahia uma escola baiana, né, e não uma escola soteropolitana, por exemplo? Uhum. Então, eu estou à frente da escola há 8 anos, né? E até então, um ano e pouco atrás, a gente trabalhava muito dentro da Assembleia, dentro do nosso mundo ali da Assembleia, da população de Salvador, região metropolitana, e não saímos para os interiores, né, para as cidades dos interiores. E a partir de um ano e pouquinho, mais ou menos, que a gente começou a tentar entrar, né, nesses cidades menores, cidades maiores do interior da Bahia. Muito difícil. Temos encontrado muitos obstáculos. Até para conseguir contato com as câmaras é complicado. Não temos, às vezes, telefone que está na internet, a gente não consegue. Então, tá bem difícil. Já conseguimos algumas, já está agora com um programa chamado Multiplicar, que é justamente para não só multiplicar as escolas do Legislativo, mas para trazer um pouco essas câmeras para dentro da Assembleia, para a gente poder oferecer cursos, né, de forma EAD, claro que eu não consigo chegar, nossos instrutores não dá para a gente chegar nos interiores, mas para a gente conseguir levar um pouquinho de capacitação, de educação cidadã para esses interiores, mesmo que eles não queiram formar a escola, quando a partir do momento que eles, né, que se eles começarem com cursos, com as formações, com os programas, quando eles verem já estão com a escola formada. Então a minha intenção, na verdade, é levar um pouquinho disso para o interior. Temos algumas cidades já que já estão com acordos de cooperação praticamente já assinados, assim, falta somente mesmo uma presidente, que a gente teve uma troca de presidente agora, e aí ela assumiu tem um mês e pouquinho só, então a gente está fazendo
vai fazer esse movimento para assinar esses acordos de cooperação, para começarmos, né, a levar um pouquinho. Eu tive uma reunião com a presidente da UVB, não sei se nos outros estados tem, mas nós temos aqui a União dos Vereadores da Bahia. E aí tem a dos prefeitos e tem a dos vereadores. E aí eu fiz, por aí eu acho que vai ser um caminho mais fácil de entrar, né, de chegar nessas cidades. E aí eu fiquei sabendo, através dela, que eles já têm, eles fazem alguns cursos de capacitação para eles, conseguem fazer. Eles já têm um número grande, umas 80 mais ou menos câmaras, que já estão em contato com eles, já fazem alguns programas de educação cidadã, na verdade, um programa de educação cidadã, né? Eles levam a câmara até as escolas. Então, assim, já é um começo, né, bacana. Então, eu estou tentando essas 80 cidades que elas já têm comunicação para poder trazer um pouco, trazer elas para a gente, para junto da Assembleia também, entendeu? Junto da escola também. Mas isso é um trabalho lento e um trabalho de formiguinha, né? Todo dia a gente encontra com um, fala com um, chama na Assembleia, faz convite, mostra o que é, porque a maioria não sabe nem o que é a escola do Legislativo, nem sabe para que serve uma escola do Legislativo. Então, é um trabalho bem difícil, um trabalho bem cansativo, mas que a gente não vai desistir. Estamos aí na luta, mas eu formei uma equipe para isso e nós estamos empenhados a conseguir chegar nesses interiores. Os 417 vai demorar um pouquinho, mas conseguindo, né? Mas por região, às vezes, né? Por bloco de municípios, alguma coisa assim, né? Isso, a gente está visitando a região metropolitana toda agora, indo lá, explicando o que é e tal. Algumas cidades já têm a escola, mas não faz nada por isso. Tem a escola implantada, mas não tem programa nenhum. Então, a gente está levando algumas opções de programas, né, que não tem muito custo, que vai trazer vai ter um retorno bacana. E aí a gente está levando para poder, né, conseguir formar essas escolas aí no interior. Rapaz, Fernanda, Lamari, você sabe que para além da hã? ação tem um trabalho de conscientização, hein, Lamari? Exato. Legal, hein? Sim, é, a gente conversou já, Fernanda, um pouco sobre isso, né? É um trabalho difícil, realmente é um estado grande e que tem ali umas peculiaridades. É difícil, as pessoas não conhecem o que é escola ainda, então vai ser um trabalho que a ABEL vai cooperar com a Assembleia da Bahia, vai cooperar com a escola, para que a gente consiga, daqui a um tempo, dizer, olha lá, a Bahia tem bastante escolas. É. Fernanda, eu queria te perguntar justamente sobre a escola e sobre você. Você contar um pouco de você, da sua equipe, quantas pessoas são, como é que a escola está estruturada, como é que ela funciona, quanto tempo tem a escola. Conta um pouco para a gente sobre a escola, sobre a equipe e sobre você mesma, aí, a funcionária, qual é a história. Isso. Então, lá na Bahia, na Bahia, na Assembleia, nós temos são 2 departamentos e mais uma coordenação, né, de estágio. São 2 departamentos, um que fica com a parte pedagógica, que trabalha toda a parte de cursos de formação, né, para os servidores, e o outro que é projetos especiais, que são projetos de educação cidadã. Fora isso, a gente tem a coordenação de estágio, porque nós temos estagiários lá na Assembleia, e toda a coordenação desse estágio também é feita por nós. Fora isso, tem a diretoria, que tem a minha equipe, que me ajuda. Nós somos, ao todo, 26 pessoas, né? Então, é uma equipe boa, é uma equipe, né, grande. Boa. E, então, a gente consegue fazer bastante coisa lá. Fazer bastantes ações, programas. Nós temos programas aí já bem antigos. A escola vai fazer 17 anos agora, em maio. Fazemos 17 anos. Tem programas que já estão desde o início, né? Desde quando, antes de, na verdade, de formar a escola, já tinha o programa, que é o programa da Escola Legislativa, que a gente traz as escolas para dentro da Assembleia e damos uma série de informações, de aulas sobre os poderes, mostramos, né, um pouco como é que funciona o plenário, como é que nós temos alguns artistas plásticos lá que tem o mural de Caribé, de Carlos Bastos, não sei se você já ouviu falar, então a gente apresenta para eles um pouco da história, né, desses murais. E é uma visita muito interessante, eles passam pela biblioteca, a Assembleia tem uma estrutura muito boa, nossa Assembleia tem uma estrutura muito boa, então eles passeiam para conhecer um pouco da estrutura da gente e entendem um pouco do trabalho do deputado, do Poder Legislativo. Distribuímos uma cartilha também para eles levarem a informação para os pais,
para não se restringir a informação só para as crianças. Então, eles levam para casa uma cartilha contando um pouco do que o Poder Legislativo faz. Então, é isso. A gente tem já 17 anos, muitos programas ativos, cada vez mais entrando na educação cidadã. Quando eu cheguei logo no início, já tinha assim um pouco, né? Não era o foco a educação cidadã. Hoje, nosso foco é a educação cidadã. E aí, pronto, a equipe é essa. Eu tenho 8 anos já à frente da escola. O que mais? E você, como que você chegou nisso, Fernanda? Como é que foi a Fernanda Guedes nessa história, nesse rolê? Pois é, caí de paraquedas lá, né? Me chamaram para estar à frente da escola, né? Eu sou administradora, então assim eu tenho minha parte lá totalmente administrativa. Eu não sou política, eu sou zero política. Eu realmente não entendo de política, assim, política assim de partidos, do sabe? Eu realmente eu fico por fora, então meu trabalho é muito administrativo. É muito, sabe? Eu faço o trabalho realmente que tem que fazer da escola, né? Não é aquela coisa política. Então, eu caí de paraquedas lá, me chamaram. Quando me chamaram, eu fiquei meio assim, né? Eu não sabia nem o que era uma escola também, como eu não sabia também o que era uma escola legislativa. E aí fui estudar, fui me aprofundar, ver o que era. E Já teve encontros da Bel, né? eu até demorei de ir até para os encontros da porque eu tive que me estruturar primeiro para poder Uhum. começar a participar. E aí Foi. eu comecei aí eu comecei a ver um outro mundo, e aí comecei a trazer a realidade das outras escolas para dentro da nossa, né? E aí foi muito bacana porque a gente conseguiu fazer essa transição, né, de uma escola que fazia algumas coisas para uma escola que hoje faz muita coisa, sabe? Então realmente e mudou um pouco o foco. A gente tinha um outro foco, a escola tinha um outro foco, e aí eu comecei a trazer a equipe para a educação cidadã mesmo. Essa descrição da escola que a Fernanda nos fez nos remete a uma ideia dessas escolas mais bem estruturadonas, assim, Sim, né? Perdão, tá aqui, muito bom. tipo Minas, tipo Sim, Santa Catarina. eu Rio fui Grande do visitar Norte. a primeira professora, assim, né? Foi Ruth, lá em Minas, que a É, primeira coisa que eu fiz, não, vou para a escola que já tem, né, para poder pegar o know-how. Aí fui para lá, a Ruth foi uma fofa, me assessoreou por lá, me mostrou várias coisas, e eu peguei muita coisa deles para trazer para a Bahia. Então, legal. a minha pergunta vai nesse sentido, Fernanda. Quer dizer, com 8 anos, né, à frente da escola e trabalhando na escola, você certamente vai ter subsídios para essa resposta em termos históricos, né? Quer dizer, à medida em que a escola foi crescendo, à medida em Hum, que a escola foi se estruturando, hum, como se deu esse processo numa casa que é eminentemente política? Quer dizer, cada coisa que você consegue de hum. estrutura, de recurso para qualquer setor do legislativo é uma conquista de natureza política também, porque alguém vai autorizar, porque alguém vai dizer que entrou em conflito com não sei quem, fez acordo com não sei o que lá. Como é que foi para você ir percebendo que você estava conquistando espaços importantes e estruturando a escola de uma forma mais consistente diante do fato de que a casa é política? Quer dizer, como é que foi isso para a trajetória da Escola da Bahia? É. Não, não é fácil não, viu? Não foi fácil não, mas agora mesmo a gente está tentando ampliar um pouco a escola para poder conseguir atender os municípios de forma EAD. A gente não tem uma sala para a gente fazer essas aulas porque tem que ter, né, toda uma acústica, todo, né, um processo. Não dá para ser qualquer sala de aula para você dar aula para tantos municípios de forma, né, à distância. Agora eu estou na luta, estou tentando, porque quem faz divisa com a escola lá é um gabinete não lembro se é a terceira ou quarta vice-presidência. E aí, para eu tentar tomar uma sala dele, tá difícil, mas não é tomar, é tentar assim, relocar, né? Então a gente vai tentando aos pouquinhos. Eu me dou bem com todos os, assim, apesar de minha família ser política, eu tenho uma família política, né? Então cheguei até lá por conta disso. Então, mas eu atendo a todos os partidos, a todos os deputados, da mesma forma que eu atendo o partido da minha família. Então, assim, não tem diferença para mim. Às vezes, na verdade, as pessoas nem sabem, porque eu não gosto de falar, eu não falo normalmente sobre isso, até para poder as pessoas me verem como profissional e não como Claro. por ser de família política. Então, raramente eu falo sobre isso. Então, as pessoas nem sabem. Eu uso meu sobrenome de casada, não uso meu sobrenome da família, realmente, para poder, justamente, as pessoas me verem como um profissional lá, entendeu? Então,
mas me dou bem com todo mundo, então, assim, eu consigo, né, independente do presidente que está lá, eu estou indo de um lado, eu vou do outro, eu vou pedindo, a gente vai conseguindo. E o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho muito bem feito. Então, eu acho que as pessoas veem um pouco, né, desse trabalho e reconhecem um pouco e sabem, estão começando a dar valor a isso e a dar espaço para isso. Então, quando a gente precisa realmente de investimento, até hoje, assim, tudo que a gente tem pedido, a gente está sendo atendido. Então, é difícil, porque a gente tem que provar um pouco a importância de tudo que a gente está fazendo, mas, ao mesmo tempo, está sendo atendido na medida do possível, a gente está conseguindo. Legal, legal, muito bom. Deixa eu. Eu vou entrar aqui num tema que é importante, mas eu vou fazer uma pergunta para a Fernanda. Sim. Nunca ninguém te confundiu com a Ivete Sangalo, não, aí? Já, já falaram. Sério? Sensacional, olha lá. Olha, pessoal, não estamos com a Ivete aqui hoje. Estamos com a Fernanda. Tá Fernanda. Bom, na Bahia, né? Normal que isso acontecesse. Não, falam. Mas acho que é a voz rouca mesmo, porque o resto não tem nada a ver. É parecido assim. Muito bem. Então, mas para descontrair, agora voltando aqui, É, nós temos um evento importante que vai ser realizado na Assembleia, né, que patrocinado aí pela escola, pela ABEL, pela Assembleia Legislativa. A gente vai fazer o segundo encontro das escolas do Nordeste. Então, eu queria, né, falasse aí qual que é. Eu sei, né, mas contasse aqui para quem está nos ouvindo, para que saiba um pouco o que está sendo preparado aí para esse encontro. isso. Então, o convite, quando você, né, me convidou para poder sediar o segundo encontro, a princípio eu fiz, ai meu Deus, não é a hora ainda. Porque não era a hora ainda. Por que não era a hora ainda? Que eu achava que não era a hora ainda. Porque a gente estava caminhando ainda com as escolas das câmaras, a gente não tinha ainda, né, um lastro grande para trazer para esse encontro, né, de câmeras. E aí eu fiquei meio receosa, eu fiz, ó, não deixamos para o ano que vem, vamos, né? É assim. Mas depois que eu fiz, ó, vamos topar esse desafio, e eu acho que vai ser bom para poder justamente a gente dar um gatilho, né, para poder a gente chamar esses interiores, essas câmaras, para virem conhecer justamente nesse encontro, e daí surgir muita coisa bacana. Então, topamos esse desafio, né, numa época conturbada para a Assembleia, porque nós tivemos, não sei se vocês acompanharam, mas nós tivemos a troca de presidente na eleição, e aí foi um presidente, depois não pôde continuar, teve que entrar uma nova presidente, e até esse desembrulhar isso levou quase um mês a gente sem saber quem seria, né, nosso presidente. Então, demorou um pouquinho, e aí foi uma época conturbada, mas que a gente foi tocando, e agora está mais ou menos quase, assim, está quase tudo já organizado. Estamos preparando Não, algumas coisas assim bacanas para vocês verem como os baianos recebem bem, né? E eu acho que vai ser muito bom, eu acho que vai ser que muito bom. dia que é? Que dia que é? Dia 8 de maio, vai ser Dia um dia 8. todo, vai ser todo lá na Assembleia mesmo. Na Assembleia nós temos um auditório bacana, então vamos receber vocês lá. Almoçaríamos também lá na Assembleia. E tem diz que é bacana lá o bandejão. Então, o bandejão vai ser. A gente almoça nesse bandejão, mas tem um outro restaurante, que é um restaurante que é aberto ao público, então Mas diz qualquer que é muito pessoa. bom, muito bacana, já ouvi Muito falar. bom, muito bom. Eu não posso almoçar lá todo dia, senão eu engordo, porque você acaba comendo mais do que deve lá. Porque Mas fora isso, a gente está com uma programação bem legal. O Marinho vai muito. falar do Rio Grande do Norte, que a gente sabe que fala muito bem. Vamos fazer uma roda de conversa com as câmaras municipais, né, também. Isso, Vai vir o professor Paulo, que é aí da Bahia, né? sim, Ele vai estar também. Acho que vai ser aliás, uma oportunidade de conhecê-lo também, que eu não conheço. E vamos ter um encontro bem interessante na Bahia. vai, Então, é uma oportunidade de conhecer as câmaras municipais, já com essa ideia de que elas criem as suas escolas, né? exatamente. Você já tem programação de quando você vai chegar? Eu Provavelmente dia 7 queria. eu devo chegar aí. Já sei. Eu, Eu estou eu, perguntando porque lá temos a eu, TV, né? A TV Alba e a Rádio Alba, que passa para boa parte do interior.
Não sei dizer os exatos quantidade de municípios, mas é um bom número de municípios. A gente combina, vamos combinar. A Ana Michele, que é a diretora da TV, ela é uma super parceira nossa, então a gente consegue fazer muita coisa com eles, com a rádio também, com o Gunning. Gunning é um parceirão nosso também. Então, se você tiver um tempo, né, chegando um Vamos dia fazer. para a gente programar essa entrevista aí com a TV, com a rádio, para você chamar o pessoal aí do interior, né, contar um pouco da sua experiência com a Bel, eu acho que vai ser bem bacana. Olha, eu Legal. queria dizer que combinar de ir para Salvador na minha frente é desnecessário. É desnecessário, não fui envolvido. E na semana seguinte tem um encontro das escolas do Sul. O dia da palestra que me convidaram para fazer é rigorosamente o dia que eu Ai, completo 50 anos de idade. Aí eu falei, E pessoal, esse infelizmente eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, senão eu vou arrumar treta em casa, né? Vai pô, dar levasse a confusão. esposa para lá e a gente comemorava em Santa Catarina, pô. Não estava nos planos, não estava nos planos. O elemento cultural já está montado, estabelecido. E aí vocês me dizem que uma semana antes vai ter encontro em Salvador. Eu, com todo respeito, vou interromper o assunto. Vou interromper o assunto, por mais sensacional que seja, é, e elementar e desculpa, ser bom. fundamental. Vai ser bom, posso garantir que vai ser bom. Legal. Fernanda, você tocou num ponto aqui que particularmente me é muito caro, assim, eu gosto muito de explorar essa ideia, eu queria ver se a gente conseguia aproveitar esses instantes finais, porque o tempo voa, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Você disse que nos últimos tempos, nos últimos anos, enfim, o planejamento de vocês caminhou para um sentido de uma escola mais no campo da escola de cidadania e democracia, e óbvio que faz coisas mais menos no campo da escola de governo, o que Sim. obviamente que rola, que acontece e tal. Mas Mas eu temos queria. diminuído bastante, viu? Temos diminuído bastante para poder realmente concentrar os esforços para esses projetos de educação cidadã. Eu queria que você assim desse aí fizesse um resumo para nós do que você entende que que seja dentro desse campo da educação cidadã e democrática aquilo que é mais relevante hoje no portfólio de ações da escola. Que eu acho Então, essas coisas lindas, maravilhosas, eu fico emocionado. eu também, eu fico encantada. A gente começou a fazer a Gincana do Saber. Legal. Foi uma das ações que eu vi em um dos encontros da Abel. Tá bem. E aí eu fiz, não, muito bacana e muito simples de organizar, uma coisa muito fácil de organizar. E aí organizamos, entramos em contato com o Senado, conseguimos a Constituição em miúdos. Hoje a gente já compra agora anualmente a nossa cota aí da Constituição em miúdos, que é uma publicação fantástica de Madu. E aí utilizamos ela na Gincana do Saber. Fazemos 2 vezes no ano, fazemos no final do ano a Gincana do Saber para as escolas, né, municipais, e fazemos para os estagiários de ensino médio da Assembleia. Então, eles têm as aulas, as monitorias, estudam sobre a Constituição e no final a gente faz a gincana. Os resultados têm sido super positivos. As crianças se empenham, sabe, realmente elas aproveitam a oportunidade para aprender e ficam super empenhadas, bem, né, no desafio ali de quem vai ganhar a gincana. Tem sido bem bacana, tem sido bastante proveitoso isso aí. Tem o programa da Escola Legislativo, que é um programa que a gente já faz há muitos anos, então a gente está querendo ampliar agora, ir até as escolas, porque muitas escolas a gente não consegue vir até a Assembleia, então a gente vai agora começar a ir às escolas. E aí, dentro desse programa da escola, a gente começou com o DJU, né, que é o Deputado Jovem Universitário, e o DJB, o Deputado Jovem Baiano. Então, já tivemos 3 edições do DJB, e acho que 2 da UDJU. O que mais, Fernanda? Ai, temos tantos programas lá. Eu gostei Temos, dessa conversa consigo. a gente tem um programa, esse aí já não é tanto, não é para escolas, não é para estudante, mas é um programa muito legal também. Na Assembleia, a gente recicla toda a parte de materiais de plástico, de jornal, de papelão, e aí a gente vende esse material, certo? E depois que a gente vende esse material, esse dinheiro que a gente recebe, a gente transforma em cursos
para a população de risco, tipo pessoas de vulnerabilidade, mulheres que se separaram do marido porque violência doméstica, e aí com isso a gente dá uma profissão para essas pessoas. A gente faz junto com a Procuradoria da Mulher, que assiste essas mulheres, então a gente dá uma profissão para elas. A gente contrata o SENAC, pagamos esse curso com esse dinheiro que a gente recebe da reciclagem, a gente paga esses cursos para eles. Então, a gente vai tentando, de todas as formas, ajudar um pouco a população, né? E trazer um pouco de educação para esse pessoal. Tem mais Muito legal. um monte de programas aqui, acho que eu passaria o dia inteiro falando dos nossos programas, mas Bom, já dei alguns exemplos. Humberto, Sensacional. você vai cortar ou Lamar, eu eu vou te dar uma posso? chance. Você vai me Mas não dar me uma venha chance? com aquelas perguntas que a nossa convidada vai ter que destilar a tese, né? Não, não, é uma pergunta bem simples, bem simples. Vocês conseguiram fazer projeto pedagógico ou fazem algum tipo de planejamento para o Sim, ano, para tipo organizar esse? Tem isso? sim, tem sim. A gente faz no ano anterior, né? 2025 agora, 2024, já 2024. A gente fez a pesquisa com todos os gabinetes, Ah, legal. para detectar todos os buracos, né, as deficiências de cada um. Então, a gente tem um planejamento para esse ano todo de 2025 e 2026 já está planejado, né, com tudo que eles precisam. A gente tem uma pesquisa imensa, né, que foi feita gabinete por gabinete, setor por setor, para saber realmente o que eles estão precisando. Foi um trabalho assim excelente que a equipe fez. Isso é muito importante. Exato, para definir o que é que vai ser feito esse ano. Então, assim, É. e a gente já definiu também o que é que a gente não tem de instrutoria interna, porque a gente tem muita coisa que a gente faz com a própria consultoria interna, né, com pessoas que trabalham lá pela Assembleia para multiplicar o conhecimento, e o que a gente não tem instrutoria interna, para poder a gente ter que contratar, né? Aí a gente contrata, né, para poder usar. E fazemos muita parceria. A gente tem uns acordos de cooperação com muitos órgãos aqui Uhum. com Tribunal de Contas, Procuradoria, Defensoria Pública. Então, a gente OAB, provavelmente, né? sabe? Então, a gente vai trazendo profissionais desses órgãos para poder trabalhar com a gente. A Secretaria de Planejamento, agora aqui do Estado mesmo, veio, fez um curso para a gente, para todos os gabinetes, e assim, os resultados foram fantásticos. Realmente foi um curso que ajudou muito, até, na verdade, para eles também, porque o resultado, né, final vai para eles. Então, foi excelente. Então, a gente vai fazendo o planejamento dos nossos cursos dessa forma, baseado nessa pesquisa que foi feita, né, que é feita com toda a área administrativa e os gabinetes. Muito legal, Bom, muito legal. Agora você não tem mais chance, agora, senhor Roberto Lamar. Agora você pois tem é. uma incumbência, né, digna desta sua capilaridade albina, né? Tá bonito, tava meio amarelado um tempo atrás, você recuperou o tom Não, eu branco, falei que eu ia recuperar recuperou, pós-praia, sabe? ficou O sol é bonito. fogo para quem tem cabelo branco. É, Imagina para mim que não tenho cabelo, né? O quanto que praia e sol é destruidor. Mas vamos lá, vamos lá. Roberto Lamar, me dá aquele abraço da semana. Mas peraí, quem é de Sangá? Não, brincadeira. Não, vai para. Sabe para quem vai? Para o Quem nosso vai? amigo Marinho, que nós estamos Marinho, organizando Marinho. com ele o encontro nacional. Está dando um trabalho, mas é lá, 4, 5 e 6 de junho. Então, o nosso amigo Marinho, lá do Rio Grande do Norte, e toda a equipe dele, aí, enfim, ele tem uma equipe grande lá, um pessoal muito bacana, e tem nos ajudado bastante na organização do encontro, né? E aí eu queria também mandar um abraço para a Fernanda, que está aqui conosco hoje, e toda a equipe dela que também que está nos ajudando muito aí a fazer esse segundo encontro das escolas do Nordeste, que no dia 8 de maio, aí na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, obrigado aí a todos vocês. Tem gente que eu não conheço, vou conhecer, é. vai ser muito legal. Então, é um grande abraço pela essa cooperação, por essa ajuda. Eu acho que vai ser muito legal para todos nós. Muito legal, muito legal. Fernanda, o microfone é seu. Aquele Ah, abraço para quem você quiser. meu abraço é para toda a minha equipe que está colada aí
nas minhas ideias, colada nas coisas que, né, que precisa colar, que faz um trabalho muito bem feito. É uma equipe dedicada, né, uma equipe proativa, uma equipe que vamos pegar esse desafio, vamos, e todo mundo vai em frente. Então, um abraço para toda a minha equipe, que realmente, sem elas, né, sem minha equipe, eu não conseguiria fazer nada do que eu faço hoje à frente da escola. Muito legal, muito legal. Pessoal, meu abraço dessa semana. Primeiro vai para vocês dois, desejando, claro, eu estou brincando aqui com vocês, tal, mas desejando muito sucesso no encontro, né, das Obrigada. escolas do Nordeste em 8 de maio aí, e dizer que foi uma alegria conhecer a Fernanda. E deixar um abraço muito especial para o Paulo, né, lá da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que me convidou para estar na atividade do Encontro das Escolas da Região Sul, e infelizmente eu não pude atendê-lo por conta dessa questão do meu aniversário, que por sinal, né, coincide, né, com o Dia da Educação Legislativa no Brasil, dia 15 de maio, justamente porque, né, fizeram uma homenagem a todo o trabalho que eu desenvolvo nas escolas do Legislativo pelo Brasil. É só uma coincidência, eu adoro explorar o tema. Vamos que vamos, Muito pessoal. bom. Com o apoio da Abel, do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos da querida Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir de ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas por todos estes 8 milhões e meio de quilômetros quadrados que se Ó. intitula Brasil. Beijo, Lamar. Até semana que vem, querido. Beijo, tchau, me liga. E Tchau, até tchau. semana que vem. E obrigado, Fernanda. Até a próxima. Até Salvador. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, essa conversa. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Um abraço. Chique.